nossos corações, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Não sou eu que vou ministrar. Podia ser eu, mas não sou eu. Deus é assim, Deus é maravilhoso. Vou chamar aqui a nossa amada Tatiana. A nossa amada Tatiana Filipe. Ela é que vai trazer a palavra hoje. Ela é usada por Deus de uma maneira muito especial. E espero que vocês sejam abençoados. Amém. Boa noite. Amém, Pai. Obrigado, Senhor Deus Pai, por estarmos aqui reunidos, Pai, em Tua presença, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus Pai, te entregamos mesmo essa noite nas Tuas mãos, Pai. Que possamos, Pai, sair daqui abençoados, Pai, no nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar da palavra que trouxe para vocês hoje, quero pedir ali ao irmão Paulo para passar um videozinho que vai ser a introdução, por favor. O bom está no amor e não no ódio. Gente, odiar faz um mal danado para a gente. Não é para o cara que você odeia. O bacana da vida, o legal da vida, tá do lado bom. Não cultiva o mal. Procura superar coisas que tenham sido ruins, em certas coisas que não dá para esquecer. Só que eu quero lembrar de anos de felicidade. Por que eu vou ficar lembrando nesse momento? Eu acho que aí é que está a sabedoria. Não puxa isso toda hora para fora e fica remoendo esse negócio. Perdão, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. O fato de você não perdoar é mais ou menos assim: eu vou tomar o veneno para matar aquele cara, mas eu tomo o veneno. Isso não é tão ridículo, não é? O cara vai tomar o veneno para querer envenenar o outro. Pô, tem coisa boa, lembra do bom, porque isso faz bem para a gente, faz bem para a nossa saúde. Perdoe frustrações que você tem, pela profissão que você não teve, pela altura que você não teve, pela família abastada onde você não nasceu, e fica amargurando, e fica lembrando de pessoas. Mas o cara me aprontou, o cara me machucou, o cara pegou minha vaga, o cara foi promovido e mandou embora. Apaga do seu coração, porque se você não fizer isso, você vai morrer. A única maneira de você apagar a amargura do seu coração é perdoar. No momento que você perdoa, isso é mágico no seu corpo, porque isso muda tudo. Isso muda a sua energia, muda a sua capacidade de ganhar dinheiro. Se você tem ressentimento do passado, você cancela o seu futuro, você não tem perspectiva de futuro. O ressentimento do passado não deixa você ter perspectiva de futuro. Perdão. No momento que você fizer isso, seu coração vai se abrir, e essa renovação de esperança vai encher o seu coração, e a sua viagem aqui vai ficar inesquecível, que vai ficar um antes e vai ficar um depois. Por que eu trouxe esse vídeo? A palavra que eu trago hoje é sobre o perdão, curados para curar. E por que eu amo falar sobre o perdão? Porque
quando aceitei Jesus, foi a primeira área da minha vida que Deus tratou comigo, porque tive uma infância muito complicada, traumatizada, e vivi a minha adolescência com rebeldia, raiva, vingança, e qualquer pessoa que me ofendesse, eu não queria ficar impune, não deixaria ficar impune. E a primeira coisa que Deus tratou comigo foi o perdão, neste caso com o meu pai. E é engraçado porque nós mesmo quando aceitamos Jesus e sabemos que Ele está a falar connosco sobre uma área específica da nossa vida, aquela pessoa que vai daquele lado, nós passamos a estrada só para não olhar para ela. E então é esta palavra que eu vos vou trazer. Quem nunca passou por ofensas aqui? Toda a gente passou por ofensas, amém? Todos nós já fomos ofendidos em uma altura da nossa vida. Vamos pensar numa ratoeira daquelas de casa, de apanhar aqueles ratitos, ou uma cana de pesca. A isca é sempre mais vistosa do que a própria armadilha, não é? A isca, quando nós vamos, o peixe se visse a cana ou o fio diretamente, já não ia à isca. A isca sobressai mais. E todos nós já fomos pegos por uma isca. E sabem quem é que é a melhor criatura à face da terra e de todo o mundo em fazer iscas? É o inimigo, é o diabo. E qual é a isca que todos nós já fomos pegos durante a nossa vida? A isca da falta do perdão. Todos nós já fomos pegos por uma isca. E é engraçado o que acontece quando nós somos ofendidos. É que a ofensa vem principalmente de uma relação de intimidade. Se eu for às compras ali no fórum, onde há pessoas a pedir na rua, e pede uma moedinha e eu passo e finjo que não olho, a pessoa pode dizer assim: porquê que não me deu uma moeda? Sou ingrata, sem isto, sou aquilo. Uma pessoa fica a olhar para aquele mendigo e diz: aquela pessoa não tem noção, está a falar assim para mim para quê? Agora, vamos ver se aquelas palavras daquele mendigo fossem ditas por um esposo, por uma esposa, por um pai, por uma mãe ou por um filho. Ia ser diferente. Ia entrar no nosso coração de maneira diferente. Portanto, da maneira que nós nos ofendemos, e as ofensas vem mais diretamente com o grau de intimidade. Quanto maior a intimidade é, maior vai ser sempre a nossa ofensa. Bem? Agora eu quero vos levar Paulo, mete aí no terceiro slide, se faz favor. Sim, no PowerPoint, que já tem lá as escrituras. Podes ir para o próximo, por favor? Isso. Mateus 6,12. Perdoa-nos os nossos pecados, tal como nós temos perdoado àqueles que pecaram contra nós. E em Lucas 6, do versículo 37 e 38 diz: Nunca critiquem nem condenem, senão tudo virá de volta sobre vocês. Demonstrem perdão com os outros, assim eles farão o mesmo com vocês. Porque se vocês derem, receberão. Suas dádivas voltarão e vocês em medida cheia e transbordante, apertada, sacudida, para dar lugar a mais um pouco até derramar. A medida que vocês usarem para dar, grande ou pequena, será usada para medir o que lhes derem de volta. Deus nos mostra o quanto é importante perdoar a outra pessoa. Nós temos que perdoar os outros para que também sejamos perdoados. Podes ir para o próximo slide, por favor, Paulo? Tá. Agora eu vou-vos trazer aqui a parábola do servo impiedoso. Eu já tinha lido esta parábola, mas quando estive a meditar nesta palavra, realmente vi que quando nós lemos 1, 2, 3 vezes a Escritura, Deus fala sempre diferente ao nosso coração. Então, Mateus 18, 21 a 35 diz o seguinte: Então Pedro veio a ele, a Jesus, e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão que pecar contra mim 7 vezes? 7 vezes? Aqui, neste primeiro versículo em que Pedro pergunta isto a Jesus, é engraçado. É engraçado porque nós às vezes damos sugestões a Deus, não é? Deus, o que é que tu achas? Aqui Pedro achava que já 7 vezes de perdoar era muito. Oh Deus, perdoar?
7 vezes chega. E Jesus vai ensinar que nós não temos que dar-lhe sugestões. E diz, não, respondeu Jesus, 70 vezes 7. Esta multiplicação aqui não quer dizer que Deus diz, tens que perdoar 400 e tal vezes. Não, o que Jesus quer dizer é que nós temos que ir perdoando, sem contar vez nenhuma, perdoando, perdoando, perdoando. É um ato contínuo. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem suas contas com os criados. Seguinte. Então o rei ficou cheio de pena dele e soltou e perdoou sua dívida. Mas quando o homem saiu da presença do rei, foi a um homem que lhe devia 100 denários. O agarrou pela garganta e exigia que lhe pagasse na hora. O homem prostrou-se diante dele, suplicava que ele lhe desse um pouquinho mais de tempo. Tenha paciência que eu pagarei, implorava ele. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus devedores que lhe devia 10.000 talentos. Ele não podia pagar, então o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como sua esposa e seus filhos e tudo o que ele tinha. Mas o homem prostrou-se diante do rei com o rosto em terra e disse, ó Senhor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Mas o seu credor não queria esperar. Mandou prender e encarcerar o homem até que a dívida estivesse totalmente paga. Então, os amigos do homem foram ao rei e contaram o que tinha acontecido. O rei chamou à sua presença o homem que ele havia perdoado e disse, seu malvado miserável, eu lhe perdoei aquela dívida enorme só porque você me pediu. Você não devia ter pena dos outros do mesmo modo que eu tive de você? Então o rei irado mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Assim, meu Pai Celeste fará se vocês recusarem a perdoar verdadeiramente os seus irmãos. Podes pôr no seguinte, Paulo, por favor. Eu aqui fui pesquisar o que é que queria dizer os talentos e os denários, não é? Porque não é nada das nossas moedas, uma pessoa não tem noção. Então, aquele servo que devia aquela dívida enorme ao rei, 10.000 talentos significa 350 toneladas, o que em prata daria 100 milhões de dólares e em ouro daria 8 bilhões de dólares. E o outro conservo que devia 100 denários ao servo é igual a 100 dias de trabalho, 12 horas por dia, o que dá igual a uns 230 e poucos euros. Irmãos, isto é mesmo para rir, não é? Uma dívida não tem nada a ver com a outra. E o que é que nós vamos comparar a isto? Jesus foi lá na cruz, pagou o preço por mim, por você, por todos nós. Ele deu a sua dívida impagável por nós. Como é que nós, quando alguém nos ofende, mesmo que uma ofensa seja pequena, a mínima coisa que seja, nós não perdoamos? Como é que é possível? Não é? Vamos levar esta parábola para a nossa vida diária e assim, Deus, então, se Deus nos perdoou por todas as nossas... Às vezes é engraçado que, quando nós aceitamos Jesus, cometemos um pecado e dizemos assim, Deus, perdoa-me, 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 Deus, perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. Agora, depois, passados uns anos, já diz, oh Deus, perdoa-me, em nome de Jesus, não voltarei a fazer mais, em nome de Jesus, acabou. Não dizemos mais nada, não é? Mas ai daquele que nos ofender. Então, se for marido, esposa, pai, mãe e filhos, o perdão não sai. Amém? E assim, não significa que o facto de nós perdoarmos a outra pessoa, às vezes as pessoas pensam assim, vou perdoar e não vou falar mais com ele. Não significa que nós não nos tenhamos que sentar à mesa, confrontar a outra pessoa, não é? Não é julgar, não é procurar culpados. Temos que nos sentar, confrontar, chegar a um consenso. Não significa que o perdão, nós não tenhamos que confrontar outra pessoa e falar com outra pessoa. Então, amados, eu agora aqui, podes passar para a próxima, Paulo, se faz favor? Ok. Eu aqui fui pesquisar, porque às vezes, cada vez mais estudam mais a mente e o cérebro do ser humano. Então, eu vou-vos ler aqui o que é que eu encontrei. A ciência confirma que as pessoas que sofrem de mágoa têm maior probabilidade de ter infarto. E eu, quando pus estas imagens aqui, reparei numa coisa. Já viram que a sensação da mágoa e o sítio onde está as mãos é igual? A mágoa, o sofrimento, nós quando estamos mágoa ficamos assim, e
E quando nos dá um infarto é exatamente o mesmo gesto que nós fazemos. A medicina e a psicologia começam a comprovar que o corpo reage negativamente a sensações como o ressentimento e a raiva. Os exames mais modernos de imagem começaram a medir com precisão a reação do cérebro e do coração às situações de stress semelhantes ao perdão. Existem pesquisas que as vítimas de violência doméstica, de abuso sexual, vítimas que sofreram sérios abusos, que conseguiram perdoar os seus agressores, tiveram melhorias de vida na sua vida emocional, psicológica e física. Existem documentários e existem pesquisas sobre isso. Pensar na pessoa que nos feriu gasta energia cognitiva e afeta o cérebro, aumenta os níveis de hormônios de stress na corrente sanguínea, o que leva à tensão alta e afeta a capacidade de concentração e de guardar novas memórias. Agora pensem em alguém que vos ofendeu, que custa muito quando se lembram dessa pessoa. Amados, eu quando tinha essa situação com o meu pai, que não o perdoava por tudo aquilo que nos fez passar na infância, eu vou comer, penso no meu pai e fico sem fome. Eu vou de férias, penso no meu pai, a sensação que eu tive de férias é nenhuma. Vou dormir, penso no meu pai, não durmo. Agora eu pergunto, quem é que ficava mal? Era o meu pai ou era eu? Era eu. Imaginem, aqui dentro tem um saco de batatas. Imaginem que este saco significa a pessoa que você não perdoa. Se você tiver mais pessoas, são vários sacos, não é? E você anda com este saco, com este peso dentro de si. Você vai para o trabalho, anda com um peso. Vê que até a minha respiração fica diferente. Vai às compras, fica com este peso. Faz a lida de casa, fica com este peso. Mas será possível que nós fomos feitos para ficar com este peso? Eu acho que não. Porque Jesus largou os pesos todos lá na cruz, por mim e por você. Amém? Podes pôr o seguinte slide, Paulo, por favor. Ok, este já falei, da vítima mais ofensor, mais perdão igual a melhor qualidade de vida. Podes passar, Paulo, por favor. Ok. Então, como é que podemos curar estas mágoas? Primeiro, parar de culpar pessoas. Amados, se há coisa que eu ainda sou especialista, e estou a ser sincera nisto, porque lá no trabalho, ofensas, coisas más, coisas não sei o quê, e eu chego a casa e culpava o patrão isto, a patrão aquilo, a patrão não sei o quê, a patrão não sei quanto e o patrão não sei o quê. Parar de culpar pessoas. Apocalipse 3,18 diz: o meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico, e que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para que não fique nu e envergonhado, e que obtenha de mim o remédio, outras Bíblias dizem o colírio, para curar os seus olhos e devolver-lhe a vista. Vamos imaginar que nós temos problemas no olho e vamos ao oftalmologista. Eu até trouxe aqui um soro para vos mostrar. E vocês metem o colírio. Este é o colírio de Jesus, amém? Vocês metem assim o colírio, amém? E que colírio é este? O colírio que nos deixa enxergar a nossa verdadeira condição de escravo, amém? Porque nós nos tornamos escravos quando não perdoamos, tornamos escravos. E sabem o maior exemplo de quem é? José do Egito. Quem nunca ouviu falar de José do Egito, eu vou aqui resumir um bocadinho a história. José do Egito nasceu numa grande família, uma família rica, um pai abençoado, muitos irmãos. O que é que aconteceu? Os irmãos sentiram inveja dele, por ele ser um dos preferidos do pai, porque era o mais novo. Levaram-no e simularam uma morte dele e atiraram-no para dentro do poço. Conclusão, foi traído pelos irmãos. Lá no fundo do poço aparece um senhor que o resgatou e ele, aleluia, uma esperança. Não, foi vendido como escravo, glória a Deus. José do Egito também foi traído outra vez por esse homem que o vendeu como escravo a quem? A Potifar, que era um servo do faraó, lá do exército de faraó.
trabalhou anos para Potifar, sempre honrando, sempre sendo bom para Potifar. O que é que acontece? A mulher de Potifar armou aí uma cilada e Potifar não acreditou em José, preferiu acreditar na esposa. Ok, o que é que Potifar deu? Egito, José, prisão. Lá foi outra vez o José para a prisão. Teve anos na prisão, mas também lá fez coisas boas e disse ao copeiro que saiu da prisão: quando saíres daqui não te esqueças de mim e falas de mim. Acham que o copeiro fez isso? Não fez. José tinha tudo para culpar pessoas. Tudo. Ele tinha tudo. Ele podia dizer: a minha vida é injusta, porque é Deus que fizeste isso comigo, porque é que isto, porque é que a minha família não me ama, porque tu não me amas. Irmãos, eu acredito que se fosse eu, acho que já tinha morrido antes do tempo só de pensar nas pessoas que me fizeram mal. Bem, abrir mão e pagar a própria dívida. No Antigo Testamento era tudo pago da mesma moeda, olho por olho, dente por dente. E quando Jesus veio, ele disse: se te bater numa face, dá a outra. E a nossa cura não vem do nosso ofensor, vem de Jesus. Acho que podes passar o slide para a frente, Paulo, por favor. Ok. Davi nos ensinou que quem conhece a história de Davi? Podes passar, espera aí, passa. Deus mandou primeiro a você. Não, vai para trás, se calhar estava depois. Ok, fica aí, pronto. A vida de Davi foi fugir ou morrer. Fugir ou morrer. Opa, coitado de Davi, a gente ri-se, mas naquela altura não era para rir, não. Ele foi perseguido e quase morto pelo rei Saul, porque ele só pensava em perseguir Davi toda a vida. Ele podia ter morto Saul, mas Deus lhe fez um teste, não é? Até ao ponto em que o Davi conseguiu estar perante Saul e podia ter morto naquela altura, mas ele tirou a bilha d'água de Saul, tirou a lança e mostrou a Saul o quanto ele podia ter morto. Mas Davi sabia muito bem qual era o cargo que Deus tinha para ele no futuro. E se ele matasse Saul, poderia ter manchado tudo aquilo que Deus fez por ele. Mas, no fim da história de Davi, quando o rei Saul morreu, eu fiquei impressionada com esta escritura. No fim, quando o rei Saul morreu, podia ter sido uma vitória para Davi. Podia ou não podia? Podia. E o que é que vamos ver aqui? Gênesis 15, de 5 a 8. Agora, isto quando Saul morreu, Davi a falar. Agora nada de tristeza e não ficam com raiva de vocês mesmos. Afinal este ainda é de José. Pois é, vamos lá voltar a José. Isto já foi José quando falou para os irmãos. Porque depois os irmãos passaram fome, foram até ao Egito, porque lá havia comida e tudo mais. E José, quando encontrou os irmãos, o que é que ele podia ter feito? Podia ter humilhado, podia ter culpado, podia ter-os morto por tudo o que ele fez, porque os irmãos o simularam a morte dele. E José disse assim: agora nada de tristeza e não fiquem com raiva de vocês mesmos por me terem vendido. Deus me mandou na frente de vocês para conservar a vida por meu intermédio. Porque o mundo já passou por 2 anos de fome e a fome vai durar mais 5 anos. Durante este período de tempo, ninguém terá plantações nem colheitas. Seguinte. Deus me mandou primeiro que vocês. Fez isso para continuar a sua linhagem e os seus descendentes e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim se vê que não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Deus fez de mim um verdadeiro pai para Faraó, senhor da casa dele e governador de todo o território egípcio. José aqui podia ter culpado os irmãos, podia ter dito 1001 coisas sobre o que ele passou, aqueles anos todos, o que ele sofreu. Mas ele não fez, ele viu isso como um propósito. Se eu estou aqui, por alguma coisa é. Se eu passei por todo este sofrimento na minha vida, é para aprender alguma coisa. Mas nós não. Nós às vezes temos a mania de ficar lá no sofrimento, lá no fundo do poço. Podes passar, Paulo, por favor? É isso. Pronto, aqui está. Davi, não é? A fugir de Saul e ali, quando ele podia ter morto Saul. E quando Saul morreu, Davi disse assim para o seu povo, disse assim, porque depois Saul apareceu morto e um dos soldados foi lá e arrancou a cabeça de Saul. E Davi disse assim para ele: e como te atreveste a matar o rei ungido por o Senhor? E Davi, dirigindo-se a um dos seus mancebos, disse: mata-o. O rapaz atravessou com a sua espada e ele morreu.
E acrescentou: foste vítima da tua própria condenação, porque confessaste tu mesmo ter matado o rei do Senhor. Próximo. E agora, então, pronto, é isso. Aqui é assim, irmãos, Davi podia ter-se alegre, podia ter morto um boi, ter feito uma festa, podia ter feito tudo mais, porque finalmente aquela pessoa que lhe fez a vida dele, no inferno, entre aspas, né? Enquanto ele podia andar bem, a cuidar das ovelhas, como ele fazia em criança, andou a vida toda a fugir de Saul. Saul morreu, ele podia ter feito uma festa, mas ele não fez. E agora, vamos aqui. Ok. Você vai ter que pedir perdão a quem te ofendeu. Sabiam disso? Não é só o ofensor que nos tem que pedir perdão. E aqui temos Mateus 18, versículo 15 a 17. Se um irmão pecar contra você, vai a ele particularmente, para que possa ficar frente a frente com sua falta. E se lhe atender e confessar, você ganhou de volta o seu irmão. Isto é o que todos nós desejamos. Vamos ter com aquela pessoa, falamos, ok, está feito. Mas se isso acontecer, o que é que vamos? Há outra segunda opção. Mas se não conseguir, leve então um ou dois outros com você e vá a ele novamente, provando tudo quanto você diz por meio dessas testemunhas. Temos outra terceira opção. Se ainda assim ele se recusar e atender, então leve o seu caso à igreja e se a decisão da igreja for favorável a você, mas ele não aceitá-la, então a igreja deve excomungá-lo. Irmãos, aqui diz-nos que nós temos que fazer sempre a reconciliação, amém? Por exemplo, nós dizemos assim: eu perdoo, Deus, eu perdoo fulano tal, eu perdoo. Não chega. Nós temos que ir à pessoa, temos que pedir perdão. Isto chama-se ressignificar. Irmãos, quando nós ressignificamos, a vida muda. Você sai daquele sítio com menos um peso, menos 2 pesos, menos 3 pesos, amém? E nós às vezes buscamos primeiro as pessoas para terem pena de nós. Às vezes nós estamos com essa pessoa no nosso coração pela mágoa. E eu vou ter ali com o Paulo e digo assim: Paulo, não estou nada bem, pá, já viste? Aquele tal fez-me isto e aquilo. Mas porquê que ao final estou a falar com o Paulo sobre isso? Será que a mágoa vai sair mais do meu coração? Não. Eu já fiz isto muitas vezes. Agora, para aí, se calhar há 2 semanas para cá parei de fazer, porque eu vivia a vida a reclamar do meu trabalho. Chegava ao pé de toda a gente: já viram, fizeram-me isto, disseram-me isto. Sabem qual é o problema? É que aquela mágoa aconteceu connosco. Mas se você for contar a uma terceira pessoa, aquela pessoa vai olhar para a outra pessoa da maneira que a outra pessoa contou. Sem a conhecer de lado nenhum. E nós estamos a buscar isso para quê? Para ter aliados nas nossas vidas. Amém? Vou levar o Paulo para jantar ao meu trabalho. Ele vai já olhar assim para os meus patrões. E nem os conhece, não é? Mas é o quê? Eu falei com ele. Ele é meu amigo, ele vai estar do meu lado, sem conhecer. Estou a buscar a contar para quê? Para tornar meus aliados. Podes ir para o próximo, Paulo, por favor. Ok, Provérbios 27, 19. Como 2 lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, 2 amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e maduros do que antes. Oh glória, mas às vezes a gente nem fala, né? Só discute e não resolve as coisas, não é? Às vezes começando lá em casa. Então, e amados, já vamos ver assim. Vai para o próximo, Paulo. Não sei se eu já terminei. Ok, deixa estar aí. Então, o que é que o perdão o que é que a falta de perdão nos transmite? Amargura, cansaço, tristeza, falar mal dos outros, doenças, esgota a nossa energia. E quando nós perdoamos, ficamos limpos. Eu até era para trazer aqui um copo sujo, mas depois até, olha, esqueci-me. Imaginem um copo de água sujo, de lama. Amém? Que é essa amargura, o cansaço, a tristeza, falar mal dos outros. Mas quando nós perdoamos, imaginem uma jarra de água limpa a verter sobre esse copo. O que é que acontece? O nosso copo vai ficar limpo e nós ficamos limpos. Salmos 103,
do versículo 12 e 13. Ele afasta de nós as nossas culpas pelos pecados, tanto qual o leste está afastado do oeste. O Senhor sente um amor bondoso e uma compreensão especial por quem o respeita e obedece. Ele é como um pai que ama a compreensão dos seus filhos. Deus não está sentado a pensar nos nossos pecados. Nós às vezes pensamos assim, ai, Deus está ali sentado. Ei, filha, eu já te perdoei. Ele diz, ia fazer o quê? Está a chorar para quê? Eu já te perdoei. Amém? Ele só pensa no que tem sido bom para nós. Ele assim, olha, mas estás aí a chorar porquê? Às vezes nós perdemos tempo. Mas às vezes também é uma desculpa para nós não progredirmos na nossa vida. É verdade. Às vezes acontece alguma coisa de mal e assim, oh, Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu falo por mim, porque muitas vezes é assim. Eu estou lá e choro, e choro, e choro, e choro, e choro, e choro. Mas isto aconteceu, para que é que eu vou andar para a frente? Para que é que não sei o quê? Deus não tem melhores coisas para mim? Não. Deus não está lá a olhar para o seu pecado, lá para a sua falta de energia que você possa ter. Deus não quer ser, filha, isso já passou, perdoa, levanta-te, vamos, eu tenho melhores coisas para ti, amém? E é isso que Deus tem para nós. E a minha palavra foi um bocadinho curta, mas eu quis mesmo trazer-vos a palavra sobre perdão, porque cada vez mais as pessoas neste mundo estão a ser frias e o amor está-se a esfriar. E não, é assim, às vezes alguém pode chegar e dizer, mas Tatiana, tu não imaginas o que é que aquela pessoa me ofendeu. Ofendeu-me isto, aquilo, fui maltratada fisicamente. Não importa o dano, não importa a ofensa que lhe foi causada. Assim como a mentira. Uma mentira grande, uma mentira pequena. Não, Deus quer uma mentira. Deus diz, não existe mentira pequena, nem existe mentira grande. É mentira, acabou. É ofensa, acabou. Não importa o dano, não importa o tamanho da ofensa. E digo-vos, assim que nós perdoamos, sentimos-nos livres. Eu digo-vos, quando eu perdoei o meu pai, foi algo que me custou muito. Mas eu passava na rua e o meu pai passava e eu olhava, desviava o olhar. Eu já grávida da minha filha mais velha. E eu desviava o olhar. E ele, Tatiana, porque ele nunca me chamou filha, nunca disse que me amava, nunca disse nada. Tatiana, eu diz sim, o que é que foi? Era assim, ele falava, eu estava a achar, porque tinha vergonha de estar com ele na rua. Tinha vergonha do que ele era. Deus começou a trabalhar o perdão comigo. A pouco e pouco fui andando, fui ligando, fui visitando, até ao ponto em que ele ficou muito doente e a irmã do meu pai é que tratava das contas dele e disse, Tatiana, eu sou a irmã do teu pai, não sou filha. Neste momento o teu irmão vive fora, tu é que vais tratar das contas dele. E disse, pronto. Mais uma dor de cabeça, como é que eu vou? Não posso, eu tenho o meu trabalho, tenho os meus filhos, tenho a minha casa, não posso estar a tratar do meu pai. Tu é que és filha, tu vais ter que tratar do teu pai. Ok. Lá peguei nas contas todas dele, apoios domiciliários e tudo mais. Era uma luta, porque o meu pai recebia a reforma e durante a madrugada levantava todo o dinheiro para gastar no álcool. Eu às vezes passava a madrugada 3, 4 da manhã no banco a ver quem é que levantava primeiro. Se era ele, se era eu. Se era eu, ok, as contas estavam pagas ao outro dia. Se era ele, ao outro dia eu não tinha dinheiro. Como é que eu ia fazer para pagar as contas? Ou pagava do meu bolso, ou pagava à minha tia. Era assim que funcionava. Mas mesmo assim, eu conseguia depois ir todos os dias ter com ele. Ia visitá-lo, ia-lhe levar comida quando ele não tinha. E muitas das vezes a polícia ia ao meu trabalho, olha, o seu pai apareceu assim, apareceu assado, apareceu não sei o quê. Mas aos poucos o meu pai começou-me a chamar filha, começou a agarrar-me na mão e uma pessoa sentia-se desconfortável, dizia, filha, obrigada, não sei o quê, gosto muito de ti. Começava a dizer às outras pessoas assim, a minha filha ama-a tanto e assim, e as pessoas vinham-me dizer, até ao ponto em que o meu pai ficou muito mal no hospital e me pediu, o último pedido dele quando estava no hospital foi assim, por favor, ele não falava, falou-me por gestos, por favor traz a tua mãe, eu preciso de a ver. E eu, meu Deus, como é que eu faço isso agora? O meu pai sempre maltratou muito a minha mãe e será que a minha mãe vai reagir bem a viver o meu pai? Falei com a minha mãe foi. Naquele momento, depois de, eles estiveram casados 19 anos e a minha mãe já não estava com ele, agora vem há 20. Eu assim, depois destes anos todos, o meu pai vai pedir perdão à minha mãe. Não pode, é impossível. É impossível. E o meu pai, comigo, por gestos, disse que só durava 6 meses. Naquele dia disse-me que só durava 6 meses e queria que eu levasse a minha mãe. Ok, eu levei a minha mãe. O meu pai agarrou com uma força na mão da minha mãe e pediu-lhe perdão por tudo o que tinha feito.
Entretanto, o meu pai teve alta, foi para casa para tomarem conta dele, mas ele tinha uma doença contagiosa e não podia ficar em lares, não podia ficar em lado nenhum. Até que uma senhora, graças a Deus, que me apareceu, depois de estarmos aqui a orar nesse dia, tanto na igreja, porque eu estava desesperada com o meu pai no carro, lá em baixo, a chover, inverno, onde é que eu vou pôr o meu pai? Eu não o posso ter em casa. Até que apareceu alguém e ficou com ele. Ele durou 15 dias nessa pessoa. E irmãos, quando ele morreu, fiquei um bocadinho triste, mas digo-vos, fiquei tão feliz, sabem porquê? Porque eu o perdoei. Se ele tivesse morrido há uns anos atrás, em que o meu coração ainda sentia tanto peso por ele, eu acho que o meu sofrimento ia ser maior. Mas ele morreu e eu disse a toda a gente, glória a Deus que ele morreu agora. Conseguimos reconciliar, conseguimos ainda passar Natal juntos, consegui chamar-lhe pai, ele conseguiu chamar filha, consegui dizer que o amava, consegui ir com ele a consultas, andar com ele de carro, consegui fazer muita coisa com ele que nunca fiz nos meus 30 anos de vida. Em 2 anos consegui fazer tudo. E para mim foi um peso que eu livrei nessa altura, porque fiquei mesmo muito feliz. Ele foi, perdoou a minha mãe, pediu perdão à minha mãe e eu pedi-lhe perdão a ele e ele a mim. E digo-vos, hoje quando penso nele, não penso mais no que é que ele fez. Se eu sofro de amnésia, não sofro. Eu se vir um casal a berrar na rua ou um homem a bater a uma mulher, eu lembro-me dele, lembro-me do que eu vi em criança, lembro-me. Eu não sofro de amnésia, mas perdoar é lembrar sem sentir dor. E eu nunca mais senti dor na minha vida ao pensar no meu pai, nunca mais. E é por isso que eu gosto tanto de falar com o perdão. Se Deus me curou 100%, curou uma parte, não é? Porque imaginem, o meu marido em casa pode-me chatear e eu fico... Mas já outro dia já perdoou. Glória a Deus, já não é preciso anos, não é? Já não é preciso anos, que o meu pai foi preciso anos. Com o meu pai eu fico assim, com a minha mãe às vezes também, porque lá está, são pessoas de intimidade. Mas já outro dia já consigo rir, já consigo dar um beijinho e Deus começou a tratar assim o perdão na minha vida. E era tão bom que nós todos tratássemos o perdão, porque apesar de sermos cristãos, seguirmos Jesus e frequentarmos a igreja, não quer dizer que estejamos tratados na área do perdão. Não quer dizer. Deus trata a área primeiro que Ele quer escolher a cada um de nós. Mas o perdão, nós temos que dar o primeiro passo. Ok, Pai, é isso, é importante. A Tua palavra diz, se não formos por aprendizagem, temos que ir por obediência. Porque a Bíblia diz para sermos obedientes e temos que perdoar. Ok, então se Deus diz, nós vamos obedecer. Amém? E é essa mesmo a palavra que eu vos trouxe hoje. E no nome de Jesus, uma boa noite a todos.